já a gente vai ter esse debate por aqui, que até o maior fã vivo do Messi não concordou com isso, que é Lucas Pedrosa. Mas a gente vai debater isso por aqui. Mas antes, vocês já sabem, né? O Flamengo recebeu uma proposta do Corinthians pelo lateral Mateuzinho. Já tem drone sobre isso, do Vene Casagrande. É drone seu, Vene? Foi nosso, Nossa, drone do Vene. E também sobre a negociação com Vina. Mas antes, roda a VT do Flamengo. Clima de despedida no treino do Flamengo. Antes da estreia no Carioca, na quarta, contra o Audax, o clube recebeu uma proposta oficial do Corinthians pelo empréstimo do lateral direito Mateuzinho, e a saída do jogador está próxima de ser fechada. O atleta participou normalmente da última atividade no Ninho do Urubu e tem mais de 150 jogos com a camisa rubro-negra. Ele não é o único que pode estar de saída. O meia Thiago Maia não vai viajar com o elenco enquanto negocia uma transferência para o Internacional de Porto Alegre. Enquanto isso, o rubro-negro segue no mercado e espera anunciar novas peças ainda nesta janela. O técnico Tite segue preparando a equipe para a maratona dos próximos dias. Logo na sequência, a delegação viaja para os Estados Unidos, onde fará 2 amistosos de pré-temporada contra o Philadelphia Union e o Orlando City. Muito bem, boa tarde pra você, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande. Boa tarde. Boa tarde. Vene, o seu relógio é do Flamengo agora? Eu tô estiloso aí, ó. Mengão, vermelho. Tô confiante pra essa temporada. Não tem jeito. Vene? Tô confiante. E você tá concordando com esse estilo de pré-temporada que o Flamengo adotou? Em relação ao quê? Local, viajar para os Estados Unidos, fazer amistosos. Eu concordo com isso. Acho que os clubes têm que explorar essa internacionalização da marca. Eu acho isso extremamente importante. A gente já via outros clubes na Europa, por exemplo, o Real Madrid faz muito, mas para outros locais, por exemplo, o Japão. Eu sou a favor, sim, de fazer isso, óbvio, desde que não atrapalhe a preparação. E eu acho que não vai atrapalhar. O Flamengo não vai deixar atrapalhar a preparação física, a pré-temporada, pensando no decorrer da temporada. Então, eu sou a favor, sim. O Flamengo vai realizar alguns amistosos. Vai realizar um amistoso extremamente importante contra o Orlando City, querendo ou não, um dos principais times, se não for o principal time da MLS. Eu sou a favor, não sou contra, não. Então, acho que o Flamengo está fazendo certo essa internacionalização da marca. O Vene já vai falar sobre Vina e Mateuzinho aqui, né? Que ele tem informações. Se não tivesse, vira. Tá? Mas ele sempre tem. O Lucas Pedrosa, falando de preparação física, ontem eu estava até assistindo ali o VT do Flamengo daqui do programa, e a gente acabou não tendo tempo para debater em relação à preparação física, que foi uma grande pedra no sapato do Flamengo na temporada passada, e não por conta dos atletas, e sim das trocas dos profissionais. Sim. Não que os profissionais são os culpados, mas as trocas, né? Foram 4 preparadores físicos diferentes, e isso é atrapalha, é um grande pedregulho no caminho de qualquer time num calendário como o brasileiro. Já normalmente num calendário normal. Como o brasileiro, então, pior ainda, Pedrosa. Boa tarde, Fernanda, Vene, galera de casa. Sem dúvida alguma, isso atrapalha todo o entendimento, todo o planejamento de um departamento de futebol. Os atletas, eles se acostumam a trabalhar numa metodologia, em 3 meses eles mudam de metodologia e mais 3 meses eles mudam de novo. O corpo humano não é uma máquina para entender, e olha que é a máquina mais perfeita que existe, mas não é assim que funciona. Você tem que ter um trabalho ali contínuo. Eu acho, já falei isso aqui, não só na parte técnica, mas também nessa parte física. A chegada do Tite no ano passado fez com que essa própria comissão dele, os preparadores físicos, pudessem ter um entendimento melhor de cada jogador individualmente. Eu não tenho dúvida de que um plano foi feito também exclusivo para cada atleta. Pelas notícias que o Vene trouxe aqui também, todos se apresentaram muito bem, foram muito elogiados pela comissão técnica. E hoje no futebol, se você não se prepara fisicamente, você pode ser o craque que for, que você não vai conseguir se sobressair. Então, essa questão é muito importante e eu não tenho dúvida de que a comissão técnica do Tite vai fazer um belo trabalho como já vem fazendo. No caminhar dos últimos 15 anos, o futebol ele se transformou em 80%, talvez um pouco mais, em força física, em respostas físicas, e os 20% naquele dom, naquele talento, naquela qualidade plástica que o jogador às vezes nasce, às vezes treina, muitas vezes nasce e treina, mas a questão física, ela é 80%. Então, se você tem algum problema nessa condição, como atleta de alta performance, que é o jogador de futebol, ou por uma falta de empenho seu, ou por um problema como esse de grandes trocas, você vai encontrar problemas. Ô, Vene Casagrande, sobre o seu drone, sobre essa proposta do Corinthians pelo Mateuzinho. Ele vai sair, o Flamengo está no mercado. Pedrosa trouxe ontem essa questão, levantou da lateral direita,
já com o Mateuzinho, que deveria ter uma procura por ali. E agora, ele saindo, mais ainda, hein, Vene? Fernandinha, vamos lá, informação. Primeiro, o Mateuzinho podemos considerar que já é jogador do Corinthians, inclusive o jogador já foi liberado para viajar a São Paulo. Ele desembarca essa tarde lá em São Paulo, vai ser recebido lá por funcionários do Corinthians, depois ele será levado ao CT para poder finalizar o exame médico e assinatura de contrato por empréstimo. É um jogador que está sendo cedido ao Corinthians aí por empréstimo. A informação que eu tenho é sem opção de compra. O que isso quer dizer? Que ao término do empréstimo, se o Corinthians quiser comprar o jogador, vai ter que negociar os valores com o Flamengo. O meu ponto é o seguinte, eu acho correto o Flamengo liberar o Mateuzinho, até porque o Tite já deixou claro internamente que quer utilizar Varela e Wesley, e o Mateuzinho seria a terceira opção. O Mateuzinho teve a oportunidade de ir para o Red Bull Bragantino, em definitivo. Eu acho que no Red Bull Bragantino, para ele, seria melhor do que no Corinthians, mesmo sendo por empréstimo. No Corinthians, ele vai ter a concorrência de nada mais, nada menos que Fagner. Tudo bem, Fagner em 2023 não fez uma grande temporada, mas o Corinthians, por todo, não fez uma grande temporada. Mas estamos falando de um ídolo lá do Corinthians. Quantos anos de Corinthians? 10? Quem me garante que o Mateuzinho... Desde que saiu do Vasco, né? 10 anos. 2013 ele saiu do Vasco. Quem me garante que o Mateuzinho vai chegar ao Corinthians e vai ser titular e vai jogar com uma certa frequência? Eu acho que no Red Bull Bragantino, para ele, seria melhor. Mas isso é uma opinião minha, pessoal. Ele não quis ir para o Red Bull Bragantino, só estou levantando uma bola aqui. Mas foi uma escolha do jogador, então? Foi uma escolha do jogador. É porque você estava de férias, você não acompanhou na ocasião. Não acompanhei. O Red Bull Bragantino fez uma proposta de compra ao Flamengo, o Flamengo aceitou, e aí o jogador falou, não quero, não me apetece, não quero ir para o Red Bull Bragantino, prefiro ficar aqui. Aí veio o Corinthians, ontem formalizou a proposta, foi tudo muito rápido, assim, do Corinthians, tudo muito rápido. Tanto é que o jogador ia viajar com a delegação e foi liberado hoje, assim, para poder ir para São Paulo. Mas, e aí o Corinthians contratou por empréstimo. Já vai falar do Vina, mas vocês dois acham que talvez esse movimento possa ter uma busca do Flamengo? O Vene falou ontem, o Pedrosa, sobre uma opinião dele, não é uma informação. Uma cortina de fumaça nessa ida para buscar o Luiz e buscar outras peças, né? Até é um movimento para despistar Venez Casagrandes, entendeu? Faz sentido. De drones. É um movimento estranho. Você está indo... O lateral esquerdo eles estão buscando, que é o Vina. Na lateral direita já era uma questão para o Flamengo. E saindo você não acha que é um movimento que possa passar uma mensagem, Pedrosa? Cara, eu não duvido nada que o Flamengo tem um departamento de mapeamento, de scout muito bem feito e não duvido deles estarem indo buscar um lateral direito, não. Até porque, Fernando, dentre essas três opções que o Flamengo tem, Mateuzinho, Varela e Wesley, não vejo nenhum muito acima tecnicamente, muito pelo contrário. Se eu fosse o técnico Tite, e eu não estou falando que eu sei mais do que o Tite, mas eu gosto muito mais do futebol do Mateuzinho e do Wesley do que do próprio Varela. Eu acho que o Varela ainda ocupa uma vaga de estrangeiro, que é outro ponto que você tem que se pensar quando você vai formar um time. E em relação ao Mateuzinho, eu acho que o movimento dele ir para o Corinthians é por ser o Corinthians. É um time maior, é um time que ele vai ter uma vitrine maior quando ele estiver jogando também. É uma pressão tão grande quanto o do Flamengo, então ele já está acostumado com isso. E é uma nova oportunidade na carreira dele. Como atleta, eu acho que se entre o Red Bull Bragantino e entre o Corinthians, se for um salário parecido, eu também iria para o Corinthians, assim, pensando nesse sentido. Porque eu concordo plenamente com o Vene, ele vai disputar com o Fagner, mas o Fagner já não é mais aquele Fagner que a gente conhecia antes. Então eu acho que o Mateuzinho tem muito para poder dar aí ao Corinthians. Eu acho que foi uma decisão legal dele e vai ser bom para ele. E para o Flamengo também é bom, porque se esse jogador for muito bem lá, o Flamengo pode negociar ele para outro time, já que não tem opção de compra, já que não tem obrigação de compra. Então acho que no final das contas foi bom para todo mundo, mas entendo que o Flamengo deveria buscar um lateral, como está buscando o Vina para a esquerda, busca um lateral desse calibre para a direita. Fala em Vina, Vene, você tem alguma novidade? Já tem Vasco, tem 2 drones de Lucas Pedrosa sobre Vasco da Gama. Você tem alguma novidade em relação ao Vina? A novidade que eu tenho é o seguinte, vamos lá, só para contextualizar. Inicialmente, a Roma pediu 10 milhões de euros e o Flamengo ofereceu 6 milhões de euros. Proposta prontamente recusada e o Flamengo já esperava isso. Qual é a ideia do Flamengo agora? É aumentar a proposta, só que colocando cláusulas de bônus, através de metas, de títulos. O Flamengo fez isso com Everton Cebolinha, junto ao Benfica. É um praxe, é um modus operandi da diretoria de fazer negociações difíceis. Então, o que o Flamengo vai fazer agora? Vai aumentar o valor da proposta no valor fixo, exemplo, 7 milhões de euros, e aí vai botar mais uma parte através de metas em títulos. O que são metas, teoricamente, fáceis.
Porque o Flamengo entra em todas as competições como um dos favoritos. Não é nenhum absurdo o Flamengo pensar em ganhar uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, ou até mesmo uma Copa do Brasil. E foi assim feito com o Everton Cebolinha, e agora a diretoria do Flamengo vai adotar essa estratégia com o Vina. Quer dizer que vai conseguir a contratação? Não quer dizer. Mas isso aumenta de uma forma bem positiva para a diretoria conseguir essa contratação junto à Roma. É uma negociação difícil, mas o Tite tem a prioridade na chegada desse jogador. Inclusive, o Tite vem conversando com ele, obviamente por telefone, não pessoalmente. O Tite quer ter esse jogador porque entende que ele pode fazer duas funções, jogar tanto de lateral esquerdo quanto de zagueiro, um terceiro zagueiro ali aberto pela esquerda. Então o Tite quer esse jogador. Um ponto que talvez possa pesar nessa negociação, positivamente ou negativamente, é que o José Mourinho saiu da Roma, né? Ele é o treinador do Vina lá na Roma, então com um novo comando técnico pode ser que esse jogador seja avaliado e o novo treinador não conte com ele, o que facilitaria as coisas para o Flamengo, ou ao contrário. Eu quero ter o Vina no meu time. E aí dificultaria essa saída dele. Verê, o Thiago Maia tá de saída pro Internacional mesmo? Não viaja mais com a equipe do Flamengo esse ano? Então, ele foi liberado para poder finalizar a negociação com o Internacional. Só que é diferente do caso do Mateuzinho. O Mateuzinho já tem negociação fechada. Ele chega para assinar o contrato com o Corinthians. A informação que eu tenho em relação a Thiago Maia, Flamengo e Internacional, que ainda há um impasse no valor. O Internacional ofereceu 3 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos, só que o Flamengo bate o pé para receber 4 milhões de euros, que foi o mesmo valor que o Flamengo pagou ao Lille para poder contar com o jogador, contratar o jogador. Então existe esse impasse, mas é um impasse que eu acho que no fim das contas vai ser resolvido. Tanto é que o Flamengo nem conta mais com o jogador, ele foi liberado da viagem, não embarca com a delegação, mas ainda existe esse impasse em relação ao valor. Então o Mateuzinho está mais próximo de dizer adeus. Thiago Maia. O Mateuzinho está mais próximo do que o Thiago Maia de dizer adeus, entendeu? Ele está mais oficial, que você quer dizer. Não é oficial ainda porque ele ainda vai assinar e o Corinthians vai anunciar. Mas o Thiago Maia ainda existe esse impasse entre os clubes. Algo que vai ser resolvido. Ô, DJ